Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando. Tudo bem? Olha, antes da história, dá só uma olhadinha nessas duas alianças da nossa parceira Fonzag, que tem para vocês essa semana, já avisando naturalmente o Dia dos Namorados, né? Olha que coisa linda. Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se é que você não é inscrita ainda, né? Dar o seu like, comentar a história, porque a sua opinião é sempre muito importante para a gente. Ativar o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova e, muito importante também, acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, pessoal, vai ajudar a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, colocar no teu dedo e no dedo do teu amor essas duas alianças simplesmente fantásticas. Já pensou? E a nossa parceira Fonzag tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela loja online. Os links estão na descrição para quem se interessar. Boa história, boa semana e fiquem com Deus. Comecei a olhar para aquela boquinha linda, aqueles seus olhos esverdeados, e quando dei por mim já estava cometendo a loucura. Sem pensar nas consequências, me aproximei e cobri sua boca com a minha. E o detalhe foi que ela correspondeu. Me abraçou com tanta paixão e correspondeu ao meu beijo. Até que quando íamos sacramentar o pecado, ouvimos aquelas vozes no quintal, dando conta de que alguém estava chegando, justamente depois de trocarmos aquele beijo que simplesmente mudou tudo entre nós. Olha, eu posso dizer que aquele beijo foi o começo da minha perdição. Imagine como ficou a atmosfera entre nós depois daquele beijo. Lembro que eu voltei para a sala, ela continuou ali na cozinha, ajeitando as coisas, até que minha mulher e minha sogra entraram, e logo em seguida o Pedro também chegou. E chegou me olhando de um jeito que, sabe, eu tive até a impressão de que ele... Só que não. Ele não podia ter visto nada, a menos que... Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Assim que a gente se deitou na cama, ela começou a puxar conversa comigo. Falou que seu irmão tinha ligado, que os dois tinham conversado, que ele e a esposa, ele, o meu cunhado, estavam pensando em vir embora para Curitiba. Queria saber se a gente não sabia de nenhuma casa para alugar ali no bairro. O fato é que a família da minha esposa era toda de Agudos do Sul. E olha, confesso que eu fiquei preocupado, porque segundo a Rita, a situação lá na casa desse seu irmão não estava muito boa. Ele estava vivendo só de bicos. Justamente por isso estavam pensando em vir embora para cá. Fiquei preocupado porque, vamos convir, né? Se a situação deles não estava boa, com que dinheiro que eles iam alugar uma casa aqui? Lembro que perguntei assim, como quem não quer nada. O Pedro não pediu para ficar aqui em casa por uns tempos, Rita? Então, Gilberto, essa era outra coisa que eu queria te falar. Ele está pensando em vir para cá, mas sozinho. Deixa a Marília lá em Agudos com as crianças. Primeiro arranjar um emprego, se firmar, e aí sim, trazer o resto da família para cá. Eu não dei um pio, até porque, repito, já estava imaginando. Falar o quê, né? E mesmo quando ela perguntou se tinha algum problema, do irmão vir ficar ali na nossa casa, pelo menos enquanto não arranjasse emprego para alugar uma casa só para eles, eu continuei na minha. Claro que não ia me negar a estender a mão para o meu cunhado. Só que ao mesmo tempo, se disser que não fiquei preocupado, estaria mentindo. Estávamos casados, eu e a Rita, já fazia 22 anos. Só que eu nunca fui muito próximo da família dela. Por exemplo, eu não lembrava quando tinha sido a última vez que eu tinha visto os seus parentes lá de Agudos. Ela ia direto para lá visitar a família, mas até por conta do meu trabalho, era difícil eu sair de Curitiba. Normalmente,
ia a Rita junto com as crianças. Quer dizer, eu digo crianças por força de expressão, né? Nosso caçula já estava com 16 anos e o mais velho já tinha 19. Enfim, ainda demorou um tempo, mas o Pedro realmente acabou vindo para cá. Deixou a mulher e as 3 filhas em Agudos e veio tentar a sorte aqui em Curitiba. Sabe, esse meu cunhado até que era gente boa. Pessoa simples, honesta, um cara muito esforçado. Tanto que logo conseguiu um serviço. Mas logo mesmo, na segunda semana de Curitiba. Aliás, eu também tinha mexido os meus pauzinhos. Conversei com umas pessoas lá na empresa. E no fim, acabei arranjando um emprego de copeira para a mulher dele. E foi desse modo que toda a família acabou vindo para cá. Naturalmente que todos ficaram hospedados ali na nossa casa, até o Pedro ter condições de alugar um canto para eles. A gente se apertou do jeito que deu. E a vida foi seguindo. Como a Marília começou a trabalhar lá na mesma empresa que eu, íamos e voltávamos juntos todos os dias. Eu ia de carro, então ela ia de carona comigo. De modo que, até na passagem, ela economizava. Olha, não sei dizer como tudo começou. Só sei que aos poucos, com a convivência, a proximidade... Sei lá, a Marília, digamos assim, começou a mexer com a minha imaginação. Uma mulher bonita, embora, sabe, não tivesse nada a ver, mas tão encantadora, tão simpática. Repito, não sei nem como começou. Só sei que, a partir de uma altura, comecei a me sentir diferente na sua presença. E sabe, preciso dizer que o meu casamento, não que seja desculpa ou pretexto, mas até porque faz parte da história, meu casamento com a Rita já andava sem graça há muito tempo. Pudera, né? Já estávamos casados, fazia 22 anos, sem contar o tempo de namoro. Por mais paixão que exista entre o casal, chega uma hora que o relacionamento esfria. Sabe, tudo cai na rotina. Eu acho que esse era o nosso caso e já há muito tempo. Eu adorava a Rita. Claro que gostava, ela é minha esposa, mãe dos meus filhos, só que tem aquela outra parte que é o desejo, o prazer, vamos falar claro, o sexo, que já tinha ido para o espaço há muito tempo. Comecei a olhar para aquela mulher, esposa do meu cunhado, de um jeito que eu sei, não deveria. A verdade é que eu estava me sentindo atraído por ela, para usar o português bem claro. Só que, naturalmente, até em respeito à minha esposa e ao meu cunhado, sempre procurei disfarçar. Nunca falei nada ou fiz alguma coisa que desse a entender que eu estava interessado nela. Só que é para se ver como são as coisas. Um dia, ela puxou um assunto comigo que eu não esperava. Lembro que estávamos voltando do serviço quando ela falou assim, do nada. Me diga, como que anda o teu casamento com a Rita, hein, Gilberto? Meu casamento? Tá tudo bem. Claro que eu falei que estava tudo bem. Não ia comentar com a minha cunhada ou com a esposa do meu cunhado, que, enfim, que a relação tinha esfriado, né? Tinha caído na rotina. Muito menos diria que estava me sentindo atraído por ela. Mas aí, ela fez aquele comentário. Puxa, que bom para você, viu? Que bom, né, quando o casamento dá certo, as pessoas se entendem em todos os sentidos. Ué, por que você está falando nisso? Ah, sei lá, é que se você está bem, já o meu casamento com o Pedro... Olha, não sei nem o que falar, viu?
Como assim, Marília? Vocês andaram brigando? Não, não é isso. É que o meu casamento com o Pedro, ele sempre foi assim, meio morno. Sabe quando parece que falta alguma coisa? Sei lá, a gente parece mais amigo do que propriamente um casal, marido e mulher. Nesse momento, eu me virei assim para ela e a gente meio que se encarou. Porque ela virou ao mesmo tempo e a gente trocou aquele olhar assim, profundo. Olha, me bateu uma vontade tão grande de falar que meu casamento também estava igualzinho. Só que, claro, né? Não tive coragem. Acabou ficando nisso. Só que não sei, parece que algo mudou entre nós. No jeito que a gente tinha de se olhar, de conversar um com o outro. Para dizer bem a verdade, eu até evitava olhar para ela. Mas como notei que ela estava me olhando, e de um jeito assim, sabe, diferente, eu pelo menos nunca tinha percebido, prestado atenção, passei a corresponder. Porque, sabe, você se sente encorajado. Quantas vezes eu parava o carro assim num sinaleiro, aí parecia mecânico, parecia até combinado. Ela se virava para mim e eu me voltava para ela. E a gente ficava se olhando, sabe, em silêncio. Daquele jeito assim, sei lá. Qualquer pessoa que olhasse para a gente, se olhando daquele modo, perceberia que alguma coisa estava acontecendo. Se não no mundo real, pelo menos na nossa mente. Olha, a impressão que dava é que só faltava um de nós tomar iniciativa para tudo acontecer. E acabou acontecendo no lugar mais impróprio, mais improvável. Quando os dois conseguiram se firmar no emprego, eles acabaram, meu cunhado e a mulher dele, alugando uma casa ali mesmo, pertinho da nossa. E aí foram agudos do sul buscar a mudança. Eu e a Rita também fomos, até para ajudar. Aliás, fomos nós 4 com o meu carro. E os nossos filhos ficaram ali em casa sob a responsabilidade do meu filho mais velho. Olha, foi loucura, eu sei que foi. Mas quando aconteceu, sei lá, não sei se eu não pensei, se eu não... Enquanto o Pedro foi atrás de um caminhão que fizesse o carreto, com a mudança deles até Curitiba, eu fiquei na casa da minha sogra. O fato é que a Rita acabou saindo com a minha sogra, de modo que nós dois ficamos sozinhos ali naquela casa, eu e a Marília. Olha, parecia combinado. Ela estava na cozinha, ajeitando umas coisas para adiantar a mudança. Eu ali na sala, diante da televisão, quando a escutei me chamando. Ela querendo que eu pegasse uma louça que estava em cima do armário, porque ela não tinha altura para alcançar. Eu fui. Peguei aquela louça que estava dentro de uma caixa, ela agradeceu, e a gente mais uma vez ficou se olhando assim, bem perto um do outro. Meu coração batendo forte. O dela, com certeza também. E foi então que tudo aconteceu. Parecia que tinha um imã na boca dessa mulher. E eu comecei a admirar aqueles lábios lindos. Aqueles olhos tão intensos. E quando dei por mim, já estava cometendo a loucura, sem pensar nas consequências. Tomei a iniciativa e beijei aquela boca. E o detalhe foi que ela correspondeu. Me abraçou com tanta paixão, sabe, com tanta força, que parecia até que ele estava com mais desejo daquele beijo do que eu. Só que, no fim, acabou ficando nisso, até porque
Logo ouvimos vozes ali no quintal e, naturalmente, que a gente ficou com medo de que alguém estivesse chamando ou se aproximasse, entrasse na cozinha, e então nos afastamos. Mas foi um beijo que acabou mudando tudo entre nós dois. Posso dizer que foi aquele beijo o começo da minha perdição. Imagina como ficou o clima entre nós depois do beijo. Acabei voltando para a sala, ela continuou ali na cozinha, ajeitando as coisas, até que dali a pouco, minha mulher e minha sogra voltaram. O Pedro também não demorou com o caminhão, de modo que, repito, ficou tudo por ali. Mas eu não conseguia mais parar de pensar naquele beijo. Toda vez que chegava perto dela, ou que a gente se olhava, eu sentia aquele fogo me consumindo por dentro. Até que fizemos a mudança, voltamos a Curitiba e eles se instalaram na casa deles. Confesso que até senti falta depois que se mudaram. E como não sentiria, meu Deus? Com aquele beijo na cabeça. Nossa casa ficou tão vazia, tão silenciosa. É claro que não senti falta de todo mundo, eu senti falta dela, da Marília. Da sua voz, da sua risada, dela ralhando com as crianças, na verdade, dela todinha. Nessas alturas, apesar de não ter certeza de nada, eu já estava, sabe, gostando dela de verdade. Tanto que na segunda-feira, passei na sua casa para apanhá-la, como sempre fazia, porque naturalmente ela continuou indo de carona comigo para o serviço. E dava para sentir aquele ar de constrangimento misturado com desejo entre nós. Com toda certeza, por conta daquele beijo. Beijo que trocamos lá na casa da minha sogra. Nenhum de nós tocou no assunto. Mas dava para sentir aquela tensão no ar. Passei o dia todo pensando num jeito de convencê-la a conversar comigo assim, de um modo sozinhos, a sós. Minha vontade era de falar sobre o que estava sentindo. Saber se ela também estava sentindo a mesma coisa. Quando voltávamos para casa, quando chegamos assim, perto da casa dela, ela pediu que eu parasse o carro. Eu atendi o seu pedido, ainda sem saber qual era a sua intenção. Aí a gente ficou se olhando assim, durante algum tempo, até que ela baixou os olhos e falou. Sei lá, ela parecia, não sei se arrependida, se só constrangida ou sei lá. Só sei que aquele gesto de baixar os olhos antes de abrir a boca já me deixou em alerta. Pensei comigo, será que ela se arrependeu? Será que ela vai falar de repente que não quer mais a minha carona? Sobre aquele beijo, Gilberto. Sabe, eu estava com aquela ideia na cabeça de que ela tinha se arrependido e tentei cortá-la. Marília, não, Gilberto. E nesse momento ela me encarou. Espera, deixa eu falar, antes que a coragem vá embora. Fiquei com tanto medo que, sei lá, você pensasse coisa ruim de mim, que eu sou uma mulher à toa, leviana. Não, claro que não. Eu jamais pensaria isso. Aliás, a culpa foi minha. Fui eu que provoquei aquele beijo. Gilberto, não foi culpa de ninguém. Até porque eu também queria. Foi culpa de nós dois. Aliás, você já deve ter percebido que eu estou sentindo alguma coisa por você. Você não percebeu? Você está falando sério, Marília? Meu Deus, olha para mim. É claro que eu tô. Nunca falei tão sério na minha vida. Acho que estou até apaixonada. Deus me livre, porque...
Deus me livre, por quê, Marília? Isso é um sentimento bonito? O sentimento é bonito. Mas a minha situação, aliás, a nossa situação. Olha, eu me desmancei por dentro ouvindo aquilo. E sem conseguir me controlar, a beijei de novo. Desta vez com mais ardor, com mais paixão. Sem nenhum medo de sermos pegos por alguém. E na sequência, acabei confessando que também achava estar apaixonado. Ela ficou tão feliz. Sorriu assim, de um jeito tão lindo. Na verdade, ficamos quase 1 hora ali naquele carro. Parados naquele mesmo lugar, nos beijando sem parar. Como se fôssemos 2 adolescentes apaixonados. O que a gente vai fazer? Agora que você disse tudo isso, que eu confessei que estou gostando de você, o que a gente vai fazer? Sabe, eu já pensei tanto nisso, mas... Ela fez aquela pergunta, mas a única resposta que eu tinha era aquela. Resposta idiota. Mas era a única que me ocorreu. Não sei, Marília, não sei. A gente vai precisar pensar. Eu nunca tinha passado por uma situação assim. Nunca. Aliás, por incrível que pareça, em 22 anos de casamento, eu nunca tinha traído minha esposa. Nunca. E pelo jeito, por aquilo que ela falou, nem ela e o Pedro. E se estávamos agindo pelas costas dos dois, era porque se tratava de coisa séria. Era paixão, era amor, não era só desejo ou atração. A verdade é que nós dois tínhamos medo das consequências. A gente não queria magoar ninguém, muito menos, de repente até, sabe, destruir as nossas famílias, porque a gente sabe que esse tipo de coisa costuma ter esse tipo de consequência. Repito, eu nunca tinha passado por isso. Não sabia como agir. De modo que decidimos levar o nosso romance escondido. E aproveitávamos cada momento que tínhamos. Íamos e voltávamos juntos do trabalho. Até nesse momento, a gente namorava. A gente se beijava. Mesmo apaixonados, mesmo vivendo aquela situação. Pode parecer mentira até, mas demorou para termos a nossa primeira noite de amor. Na verdade, nem foi propriamente uma noite de amor. Até porque, se passamos 1 hora juntos, foi muito. Ela naturalmente tinha medo. Por isso, foi me levando assim, em banho-maria, protelando. Aquele desejo ia me consumindo. E tenho certeza, era um desejo dela também, mas o medo impediu até que aconteceu. E desde que fizemos amor pela primeira vez, se havia alguma dúvida da paixão que sentíamos um pelo outro, ela caiu por terra. E tudo ficou ainda mais difícil. Na minha cabeça, por exemplo, eu só tinha um pensamento. Eu precisava me separar a todo custo, até porque não conseguia nem mais encostar na minha mulher. Muito menos dividir a mesma cama com ela. Só eu sei o que às vezes tinha de passar para fugir de um carinho, de um beijo. E claro, também queria que a Marília se separasse do Pedro, para que pudéssemos viver o nosso amor em plenitude, sem precisar se esconder, sem mentir para ninguém. Era tão ruim quando a gente fazia alguma coisa assim, em família, os 4, ali em casa ou na casa deles. O fato é que eu não suportava ver o Pedro do seu lado. Só de escutá-lo pronunciando o seu nome, a chamando de meu bem, eu já me retorcia todo. Imagine então, quando ele se aproximava e lhe dava um abraço, um beijo,
ou qualquer tipo de demonstração de carinho, para mim era a pior coisa do mundo. Não sei como consegui disfarçar o meu ciúme. Se é que conseguia, né? Aliás, não sei como a Rita, ou ele, o Pedro, nunca desconfiaram de nada. Continuamos nosso amor escondido por 1 ano e 2 meses. Ela tinha medo da separação. Ou então, que o nosso caso viesse à tona. Tinha medo de um escândalo, da confusão em família. Por isso que a gente continuou daquele modo, do jeito que dava. Até que ao cabo daquele 1 ano e 2 meses, eu percebi que ela, sei lá, tinha mudado um pouco comigo. Começou a me tratar de um jeito assim meio esquisito. Até que começou a me evitar. Quando chegou o dia em que ela declarou que queria se afastar de mim, de uma vez por todas, botar um fim no nosso caso, eu quase desfaleci. Até porque, apesar de tudo, não esperava. E muito menos queria. Foi bom a gente não ter separado para ficar junto, porque eu acho que eu ia me arrepender amargamente. Marília, por que você está falando isso? Aliás, por que você anda me tratando desse jeito? Eu te fiz ou falei alguma coisa que te ofendeu, que você não gostou? Não, Gilberto. Você não fez nada. Tem nada a ver com você. O problema é comigo. Eu queria te pedir, por favor, tenta me entender. Mas entender o quê, Marília? Se você não explica. Alguma coisa mudou aqui dentro de mim. Eu também não quero mais fazer nada de errado. Já fiz muito. Não quero mais enganar meu marido. Aliás, você também devia pensar na tua mulher, né? A Rita. Eles não merecem. Será que você não percebe? Mas e eu, Marília? Por acaso eu mereço que você termine comigo desse modo? Eu te amo. Não vou conseguir ficar sem você. Pois é. Mas então você vai ter de fazer uma força. Porque eu realmente não quero mais levar essa história adiante. Não quero e não vou. A gente vai ter que se separar. Você não pode estar falando sério, Marília. Puxa vida, eu te amo, eu sou apaixonado por você. Não posso ficar sem você. Eu já te expliquei tudo o que está acontecendo comigo. Não estou conseguindo mais enganar meu marido. E repito, você também devia estar pensando mais na tua mulher. Nenhum dos dois merece. Será que você não percebe isso? Mas Marília, a gente ficou junto tanto tempo. Só agora que você foi pensar nisso? Antes tarde do que nunca. Foi a frase com que ela encerrou aquela nossa conversa. Nada do que eu disse ou do que eu fiz foi capaz de fazê-la voltar atrás. Ela estava decidida. O motivo, eu sinceramente não sei. Até porque, sabe, não sei, mas aquilo não colou. Vivemos juntos assim, mesmo que escondido, vivendo aquele nosso amor, aquela paixão que tomava conta de nós dois, não era só de mim, durante 1 ano e 2 meses. Aí, de repente, a pessoa diz que não quer mais continuar enganando o marido. Devia ter pensado antes. Olha, minha vida se tornou tão triste depois dessa decisão que ela tomou. Mais do que triste, chata, completamente sem sentido. Nem as minhas caronas ela aceitou mais. Preferiu ir e voltar de ônibus, mesmo quando está chovendo. Teve um dia que eu passei assim no ponto, saí um pouco mais cedo, e ela estava lá. E estava chovendo tanto, tanto, e eu pensei assim comigo,
Quem sabe hoje, pelo fato de estar chovendo, ela aceite... Pois ela não aceitou. Preferiu tomar ônibus, depois descer no ponto, caminhar um tanto até a firma, tomar chuva, do que aceitar a minha carona. Olha, isso me doeu tanto, mas tanto. Pareceu que eu, sei lá, que eu tinha uma doença incurável, pegajosa, que ela não queria nem se aproximar de mim. Embora eu também não tenha desistido tão fácil, tanto que fiquei um bom tempo ainda no seu pé, tentando fazê-la me aceitar de volta, mas realmente não teve mais jeito. O que mais me dói é que, enquanto ela parece ter me esquecido, sabe, ter superado tudo, meu Deus, 1 ano e 2 meses, não foi um dia, ou 2, ou uma semana, 1 ano e 2 meses. Eu não superei nada. Não consegui esquecê-la. Pelo contrário, parece que quanto mais tento tirá-la do pensamento, mais sua imagem fica encalacrada aqui na minha memória. Foi uma paixão que eu nunca senti, nem pela minha esposa lá no tempo de namoro. Nunca senti por mulher nenhuma. E tinha de sentir justamente por uma mulher proibida. Quer dizer, por 1 ano e 2 meses, ela, apesar de proibida, teoricamente, foi minha. Pelo menos durante meia hora, mais meia hora ali, outra hora na semana que vem. Mas sempre foi muito melhor do que nada, que é o que eu tenho agora. Meu Deus, às vezes eu fico pensando, eu nessa altura da minha vida, um homem feito, me sinto como uma criança quando estou perto dela, assim, tão frágil, tão sem forças para lutar contra essa paixão. Como se fosse um menino apaixonado pela namorada que não o quer. Como se fosse um passarinho cheio de vontade de voar, mas sem condições, sem asas. Um homem ou um passarinho, sei lá, perdido em suas próprias memórias, morrendo de paixão por uma mulher que não o quer. E na próxima quinta-feira, 15 horas, não perca. Eu então resolvi ligar o celular para dar uma conferida nas mensagens que tinha recebido nas minhas redes sociais naquele tempo todo. Sabe, aquela curiosidade? E olha, tinha tantas ligações perdidas do Daniel, mensagens dele que, olha, se fosse somar, eu iria até perder a conta. Só que, além das mensagens dele, vi que tinha também algumas ligações perdidas da dona Andréia, mãe do Daniel. E também havia uma mensagem dela, uma única mensagem. E eu resolvi abrir e olha, quase caí dura quando li o que estava escrito. Tô te ligando há horas, mas você não atende. Eu sei que hoje é o dia do teu casamento. Talvez isso nem te interesse, mas só para você saber. O Daniel, o meu filho, ele... Quando li aquelas palavras... Eu senti até uma tontura, aquela sensação de que ia desmaiar. Não podia ser verdade. O Daniel, segundo ela, tinha... Apesar dos problemas que eu vim enfrentando com relação a meu ex-namorado, eu estava feliz. Até porque eu e o Marcelo, meu namorado atual, tínhamos resolvido casar de papel passado. Estávamos juntos não fazia muito tempo, 8 meses apenas. Mas a gente estava tão bem, tão apaixonado um pelo outro. Tão certos, tão convencidos daquilo que a gente queria, que achamos que não valia a pena ficar esperando mais tempo. Na verdade, a gente já se conhecia há muitos anos, dos nossos tempos de escola. Só que naquela época, apesar de eu gostar dele, nunca tinha acontecido nada entre nós. Aliás, ele nunca soube do que eu sentia.
Até porque na época ele tinha uma namorada e eu fui obrigada a meio que esconder os meus sentimentos. Depois da formatura, cada um seguiu o seu caminho, a gente acabou perdendo o contato, até que o destino tratou de nos colocar frente a frente outra vez. E foi uma coisa assim realmente tão casual. Lembro que a gente se encontrou ali na Rua 15. Eu estava indo sentido para Sosório e ele estava vindo. E como se tivesse sido um encontro preparado por Deus, acabamos literalmente topando um no outro. Para dizer a verdade, a distração foi minha. Eu estava no celular, olhando uma mensagem que tinha acabado de receber e nem prestei atenção no caminho do que estava à minha frente. De repente a gente deu aquele encontrão. Mesmo assim, continuei distraída com o celular. Foi tudo bem rápido. Ele se desculpou, assim meio sem graça. Eu também pedi desculpas, até porque, repito, deu para ver que a culpa tinha sido minha. E foi aí que eu olhei assim pro rosto dele, uma olhada bem rápida. Mas ele, ao contrário, reparou em mim. E no que voltei a caminhar, ele pronunciou meu nome. Gislaine, não acredito. Eu escutei o meu nome e naturalmente que parei na mesma hora. E quando me voltei para trás, senti até uma moleza no corpo. Apesar do tempo que a gente não se via, e lá se iam quase 15 anos, ele não tinha mudado quase nada. A emoção foi tanta que a minha voz quase não saiu. Quando eu olhei assim, depois que ele chamou meu nome, e o reconheci. Nossa, Marcelo? Mas não acredito, é você mesmo? Pois era. Era exatamente aquele meu namoradinho de fantasia que eu tinha na minha adolescência. E digo namoradinho de fantasia porque, repito, era só nas minhas ilusões mesmo, nos meus sonhos que a gente namorava. Ele estava namorando uma menina e nem sabia que eu existia. Quando a gente realmente olhou um pro outro, ele chegou a rir. Que coisa, hein? Onde você está indo com tanta pressa? Pois olha, eu fiquei ali paralisada, meio que calada diante dele, porque a emoção realmente foi muito grande. Eu tô indo pegar o ônibus. Foi realmente uma surpresa grande demais. Para nós dois. Nenhum de nós estava esperando. Resumindo, a gente ficou ali parado, assim, em plena Rua 15, conversando por mais de 20 minutos. Ele me contou coisas da sua vida, perguntou da minha vida também, a gente ficou ali batendo papo. Mas, olha, por mais que o tempo passasse, eu não conseguia acreditar que a gente tinha se reencontrado mesmo, depois de tanto tempo. Repito, fazia quase 15 anos, ou mais até, que a gente não se via. Ele estava mais bonito. Isso deu para perceber. Perguntei se tinha casado, se tinha filhos. E para minha surpresa, ele falou que não, que continuava sozinho. E aí, me devolveu a pergunta. E é claro, falei a verdade, né? Que estava namorando. Antes da gente se despedir, trocamos telefones. Juro. Apesar de ter sentido baque, porque, repito, eu tinha sido apaixonada por ele. Fazia tempo, mas eu ainda lembrava. Mesmo assim, era uma coisa tão distante. E pelo fato de eu estar namorando também. Só que depois daquele nosso encontro, ele começou a mandar mensagens. E a gente foi se relacionando, assim, através do telefone. E acabamos, digamos assim, reacendendo aquela amizade, digamos, que tínhamos lá nos tempos de adolescência. Na verdade, nem éramos tão amigos assim. Além do sentimento que eu tinha por ele gostava de mim, a gente às vezes conversava, mas, sabe, nada assim muito intenso. A verdade é que desde que a gente se reencontrou, alguma coisa começou a mudar aqui dentro de mim. Principalmente em relação ao meu namoro com o Daniel.
Olha, eu nunca me senti tão confusa. Sentimentos assim, embaralhados. A verdade era uma só. Desde que a gente se reencontrou, aquela paixão que eu sentia por ele, lá naquele passado distante, foi como que ressuscitando e ganhando mais espaço a cada dia na minha cabeça. E tudo isso ficou ainda mais confuso quando ele começou a me escrever certas coisas, que não conseguia parar de pensar em mim, que aquele nosso reencontro tinha mexido demais com a cabeça dele, que já estava sentindo coisas que não conseguia entender. Não perca, é na próxima quinta-feira, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Gislaine e Marcelo em mais uma edição de A Força do Amor.